E aí, investidores, tudo tranquilo? Vamos comentar aqui rapidinho que acabou de sair o resultado da Vale, uma das maiores posições, acho que de grande parte dos investidores que acompanham aqui o canal. Então vamos entender, o resultado foi bom, foi ruim, e vamos ser bem direto, tá? Um ótimo resultado, bem acima do que o mercado esperava. Mas antes da gente seguir, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo e vamos direto pro vídeo. Como a gente consegue destacar, hoje o mercado esperava um lucro líquido da Vale no terceiro tri de algo próximo de 2,2 bi de dólar. E o resultado veio muito mais próximo dos 2,7 bi, tá? Em comparação, é uma alta anual de mais de 11%, investidores. É aquilo, a Vale é uma queridinha não por qualquer razão, mas sim porque é uma grande empresa, uma das maiores mineradoras do mundo. Então, todo mundo tem que estar acompanhando, sobretudo porque, obviamente, ela tem uma ligação direta com o mercado asiático, muito mais ao mercado chinês, mas ainda assim tem uma correlação muito direta com a expansão e com a economia mais aquecida no mercado chinês. Quando a gente olha aqui para o histórico da Vale, tá, investidores? Pelo menos nesse ano, as ações da Vale vêm subindo bem, mais de 17% só esse ano. Então a gente pode observar que muitas vezes se falou de Vale abaixo dos R$ 60. Eu acabei fazendo posição a partir dos 70, tá? Já venho há 1 ano e meio, 2 anos fazendo posição em Vale. Já já eu vou falar da minha posição particular em Vale, mas já adiantando, Vale é a minha maior posição hoje, sobretudo após essa alta desse ano. A gente consegue observar que em diversos momentos a Vale chegou a ser negociada abaixo dos R$ 50. Eu fiz pequenos aportes aqui e me arrependo que eu deveria ter feito mais, mas é aquilo. Nessa época de abril estava tudo muito barato. Obviamente, a gente pegando um histórico um pouco maior dos últimos 5 anos, nesse ciclo de alta do minério de ferro, ali nos meados de 2021, a gente consegue observar que as cotações da Vale chegaram a incríveis 113, 114, 115 reais, que é uma cotação muito alta, mas obviamente isso está diretamente ligado ao ciclo do minério de ferro e de um mercado chinês mais aquecido, como eu disse. Pode perceber que sempre ela cai, acaba subindo, tem uma relação direta com a commodity. Obviamente, quem investiu lá atrás foi um ótimo investimento, pô, desde 2003, 2002, enfim, pode perceber que foi um excelente investimento. Já teve ciclo de alta ali em 2008, depois acabou caindo de novo, depois da crise de 2008, como todo mundo se lembra, posteriormente se recuperou, caiu, desde 2015 veio uma alta muito forte, atingindo suas máximas ali, como eu disse, 2021, e de 2021 para cá a gente pode ver que tem caindo mais de 40%, chegou a cair mais de 55%, 60% desde as mínimas aqui. Mas é aquilo, acaba sendo uma boa oportunidade, como eu já falei em outros vídeos aqui. Olhando para a minha posição atual de Vale, tá, investidores? Hoje Vale é a minha maior posição na minha carteira de ações, tá? Hoje eu tenho cerca, próximo, um pouco mais de 17 mil reais em Vale. Na variação da cota tem uma valorização de um pouco mais de 5%. Ou seja, eu tenho um preço médio de R$ 60,50 basicamente, e o preço atual dela aqui, pré-divulgação de resultado, até porque o resultado foi divulgado após o fechamento de mercado, as cotações fecharam próximo a R$ 64. Mas fora isso, lembrando, a Vale é uma empresa que paga bons dividendos, sobretudo na época que obviamente ela está na alta do ciclo, mas ainda assim, considerando os dividendos, minha rentabilidade com Vale está quase que nos 17%. Olhando um pouco para múltiplo, tá, investidor? A gente consegue observar que os preços atuais, um PL quase de 10 vezes, um P sobre VP de 1,33 e um dividendo yield de um pouco mais de 7%. O que é interessante observar de Vale, investidores, é outros indicadores, como eu sempre trago aqui. Uma margem líquida muito boa, a Vale não é somente uma das maiores mineradoras do mundo, como é uma das que produz o minério, né? Produz e minera e qualifica o minério da mais alta qualidade, tá? Então isso acaba favorecendo a margem também da empresa. Tem uma dívida bastante controlada, um pouco mais de uma vez dívida líquida sobre EBITDA, e quando a gente olha para o crescimento de lucros também, um pouco acima de 3% nos últimos 5 anos, lembrando que ela vem em uma saída de um ciclo de alta do minério de ferro. Quando a gente fala de dividendo, a gente consegue observar nos últimos 5 anos um dividendo yield médio de quase que 10%, mas obviamente, como a gente olhou ali, nas cotações máximas de Vale, ela entregou um dividendo exorbitante aqui, investidores, quase que nos 19,73%, como a gente consegue observar. Obviamente, não é de se esperar que ela sempre vai pagar isso. Nesses momentos de queda do ciclo do minério, a gente consegue observar que ela paga por volta de 3%, às vezes até menos que isso. Mas eu acho que é tranquilo afirmar que a Vale a gente pode esperar um dividendo mínimo ali de 6% pelo menos no momento atual do minério. Obviamente o minério não está sendo negociado nas mínimas, mas tem uma correlação muito direta com o mercado chinês mais uma vez. Ah, Bruno, então vou esperar chegar nessas máximas aqui para voltar a comprar e colher esse dividendo. Mas é aquilo, investidores, como vocês viram, quando a Vale estava pagando esses quase 20% de dividendo, é quando suas ações estavam sendo negociadas acima dos 100, 110
reais. Então você vai pagar 110 na ação, vai colher esse dividendo e depois a ação vai despencar. E com isso também os dividendos. Então a gente tem que estar bem ciente em relação à empresa que a gente está entrando. Nos últimos 5 anos, considerando o reinvestimento dos dividendos, a gente pode ver que a Vale bateu basicamente todos os índices, e Fixo ficou para trás, e Bovespa também, até mesmo o temido CDI que todo mundo busca, enfim, a Vale também ganhou, mais uma vez. Ela vem puxando aqui desse momento de alta e dos pagamentos de dividendos ótimos, mas a gente, obviamente, diminuindo esse espectro, a gente pode perceber que a Vale perdeu para todos os outros indicadores nos últimos 2 anos. Mais uma vez, até mesmo considerando o pagamento de dividendo. Pô, Bruno, então, afinal, o Vale foi um bom investimento? Não foi? Mais uma vez, tá, investidores? Esses momentos que a Vale está sendo sucateada, que o mercado não gosta tanto de Vale, são esses momentos que eu gosto de aportar. Como eu disse, quando começou a bater os 70, 68 reais, eu comecei a aportar em Vale, fiz esse meu preço médio de 60 reais e poderia tranquilamente ter feito, ter diminuído o meu preço médio, mas é aquilo, não, pô, construí uma posição legal e após essa alta também, hoje a Vale é a minha maior posição. E não tenho uma preocupação de estar 100% com uma única ação. Mas ainda assim, uma ótima opção. Então, nesses momentos, ainda eu entendo que a Vale está a preços atrativos, tá? Como eu disse, não é só porque ela subiu e está acima do meu preço médio que quer dizer que eu não estou comprando. Atualmente, eu tenho um preço médio, eu tenho um preço-alvo de Vale em 70 reais, com minério nas cotações atuais, mas eu entendo que um cenário que a China consiga voltar a crescer e que, obviamente, vai puxar a cotação do minério de ferro para cima, aí esse preço-alvo acaba mudando e, obviamente, tende a acompanhar isso. Mas atualmente eu acho que com foco de 70 reais o preço-alvo, eu entendo que por 63 você tem uma margem legal, mas ainda assim não estou comprando atualmente. Tem outras ações que eu tenho em foco, como por exemplo o Klabin, como a gente consegue observar aqui, mas não é o tópico do vídeo de hoje, obviamente. E aqui, para encerrar, investidores, o comentário do Gustavo Pimentel, atual CEO da Vale, tá? Falando de um trimestre sólido, enfim, se você quiser pausa o vídeo, lê um pouco. Aqui é o resultado, a divulgação que acabou de sair. Obviamente é uma divulgação de resultado de 37 páginas. Você pode parar, olhar, ter um comparativo trimestre a trimestre, ano a ano. A gente consegue observar grande parte do que eu falei aqui, no comparativo ano a ano, o resultado melhorou, tudo, fala tanto de receita, de lucro, de margem, de endividamento da empresa também. Então, caso você queira se aprofundar um pouco mais na situação da Vale, caso você seja um analista, goste de entender mais da empresa, recomendo que você abra aqui, você pode se aprofundar um pouco mais. Mas a gente encerra aqui com a mensagem do Gustavo Pimenta, CEO da Vale, para você pausar, ler um pouco, mas acaba falando muito do avanço e de uma empresa que é muito sólida e o resultado demonstra isso. Pelo vídeo de hoje foi isso, investidores. Caso você tenha gostado, ou até mesmo não tenha gostado, eu peço que, pelo menos para me ajudar aqui, se inscreva, comente aqui embaixo, deixe seu like e até a próxima.